Tudo belezinha? Tudo belezinha, tudo belezinha. Um sábado diferente, 2 jogos, né? Às 4h30. Eu não entendo como é que pode, né? Grêmio Internacional. Com tantos horários que tem o Campeonato Brasileiro, tantos dias diferentes que estão acontecendo os jogos, e os dois jogar no sábado, às 4h30 da tarde, é muita coincidência. E que dificuldade o Atlético Paranaense impõe sempre nos seus jogos para quem precisa assistir para trabalhar, né? Para quem quer assistir, porque é um jogo de Campeonato Brasileiro que tem os donos do direito de transmitir. Então é uma dificuldade sempre o Atlético Paranaense, é um time diferente de todos. É um presidente diferente de todos os outros presidentes, isso há muito tempo, né? Isso a gente sabe. Então, sempre que tem jogo do Atlético, a gente tem que dar um jeitinho para poder assistir. Mas é uma coisa impressionante. Mas falando nesse jogo, o Atlético Paranaense que jogava em casa, está brigando aí com o Internacional pela terceira posição. O Atlético Paranaense ficou em quarto e o Inter assumiu a terceira posição, né? Com 29 pontos, está com o mesmo número de pontos do Corinthians e um ponto atrás do líder Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo a menos e o Corinthians também. O Palmeiras que vai jogar contra o Cuiabá, deve ganhar, e o Corinthians vai jogar fora de casa contra a equipe do Ceará nesta rodada. Mas o Internacional conseguiu um bom resultado. Pedro Henrique é sempre uma escapada de perigo para o Internacional, né? Sempre uma jogada que leva a alguma coisa, que vai adiante. É uma velocidade impressionante o Pedro Henrique. E agora eu quero ver como o Mano Menezes vai fazer. Com a volta do Wanderson, não tem como tirar o Pedro Henrique. Pedro Henrique é o principal jogador do Internacional, o principal atacante do Internacional, sempre com uma esperança, né, de gol, uma arrancada. Ele sempre tem as arrancadas, né, mesmo no último jogo do Internacional, quando todo o time praticamente jogou mal. Pedro Henrique sempre teve aquelas arrancadas, cruzando a bola, faltava o centroavante para colocar a bola para a área, para dentro da rede, já que o alemão tinha saído no jogo anterior. E nesse jogo contra o Atlético Paranaense, ele é sempre um jogador que arruma um jeito de partir em velocidade. Hoje partiu em velocidade, caiu dentro da área, no choque ali com dois jogadores da equipe do Atlético Paranaense. O juiz da partida não deu nada. O Internacional jogou bem, né? Jogou bem contra a equipe do Atlético Paranaense. Tem coisas que são claras no time do Internacional. A dupla de área titular é Moledo e Mercado. Não tem comparação com a dupla de área que jogou hoje, né? O Kaique Rocha e o Vitão. Porque o Kaique Rocha daquele tamanho, 2 metros de altura, e os jogadores do time adversário cabeceiam como querem dentro da pequena área internacional. A sorte é que cabeceiam para cima, para os lados. Teve um jogador da equipe do Atlético Paranaense que cabeceou 2 bolas dentro da pequena área. Não deu bola para marcação, mas cabeceou lá no terceiro andar, para a sorte do Internacional. Então, fora isso, né, tem coisas certas. 2 zagueiros titulares são Moledo e Mercado, com muita folga, e o centroavante titular do Internacional, o alemão, com muita folga. Porque o Wesley Moraes, o próprio jogador David, que entrou no finzinho do jogo, né, aos 45, mas já participou de uma jogada. Fugiu pelo lado esquerdo e deu um chute reto pela linha de fundo. Então o alemão é muito titular, a dupla de área do Inter, Mercado e Moledo é muito titular e o Pedro Henrique é muito titular. Agora, como vai fazer o Mano Menezes com o Wanderson voltando de lesão? Não sei, só que não dá para tirar o Pedro Henrique, não dá para tirar. Se ele vai colocar Pedro Henrique de um lado e o Wanderson de outro, sem centroavante, ou com centroavante, jogando com o Gabriel, o Edenilson e o Depena, não se sabe, mas são soluções que tem que achar o técnico Mano Menezes, que não pode tirar o Pedro Henrique, que é a jogada mais aguda, a jogada mais audaciosa do Internacional no momento, né? Então foi um bom resultado, Palmeiras 30, Corinthians 29, Internacional 29, essa é a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. No mesmo horário, o Grêmio jogou contra o Tombense na Arena em Porto Alegre, sem dificuldade nenhuma para fazer 3-0, né? Até enquanto estava 0-0, o Tombense deu umas arriscadas, não tinha nada a perder,
Mas depois de pênalti, né? O Grêmio fez 1-0, depois tomou conta do jogo e acabou fazendo 3-0 o time do Grêmio em cima do Tombense na Arena em Porto Alegre. O Grêmio também está em terceiro. O Inter está em terceiro na A, o Grêmio em terceiro na B. E lembra o que eu falava. Vai dar Cruzeiro em primeiro, Grêmio em segundo e vão se classificar para a Série A muito antes do final da competição. No momento, o Cruzeiro tem 38, 17 jogos, ainda vai jogar nessa rodada. O Vasco da Gama tem 34 e já jogou. O Grêmio tem 32, está em terceiro. E o Bahia tem 30, mas o Bahia tem uma pedreira contra o Guarani de Campinas, lá em Campinas. O Grêmio joga contra o Brusque na próxima terça-feira, às 7 da noite. Fora de casa, né? E o Internacional tem na quarta-feira um jogo em casa, no Beira-Rio, contra o São Paulo. O Internacional pode passar o Corinthians, inclusive. Ficando assim, né? Calculando friamente, né? O Internacional pode passar a equipe do Corinthians se ganhar do São Paulo e tudo der errado para o Corinthians até lá. Então, foi boa a rodada aí para os gaúchos neste sábado, às 4h30 da tarde, os dois. Pode? Pode. Pode. Incrivelmente pode, inclusive sem passar na televisão. O presidente Petralha do Atlético Paranaense que é assim, então é assim, ele decide, né? É inacreditável. Aquele abraço, meus amigos, bom domingo para vocês, boa sorte para o seu time, se ainda não jogou, torçam contra, né, os adversários de Grêmio Internacional e vamos nessa! Feito! Até amanhã!